Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao programa Eu Sou o Protagonista. Aqui você vai aprender a arte para conquistar as suas metas, seus objetivos, seus sonhos, isso tudo de uma forma leve e consistente. Eu sou Daniel Brugin e o tema do episódio de hoje é decisões difíceis. Então, você que já me acompanha sabe bem que a minha intenção aqui sempre é a mesma, ajudar você a conquistar suas metas, conquistar seus objetivos, seus sonhos, isso de uma forma tranquila, leve, sem ansiedade, sem autocobrança. Isso é totalmente possível. Se você utilizar a ciência do seu lado, se você entender bem como funciona o seu cérebro, isso é totalmente possível e é isso que eu pretendo entregar aqui para você. Só que eu tenho muita clareza de que na sua jornada, conforme você for traçando essas metas, esses objetivos, esses sonhos, é super natural que você passe por decisões difíceis. Aquele tipo de decisão que você fica aí completamente confuso ou confusa, tentando ver qual que é a melhor opção, né? E isso eu sei que é uma coisa que traz bastante ansiedade, traz um sentimento de medo muitas vezes. Isso é natural. Se você está passando por isso, pode ficar tranquila, pode ficar tranquilo, porque eu acredito que hoje a gente pode resolver essa questão para você, porque existe um racional por trás disso, que se você tomar isso para sua vida, você vai simplesmente passar a tomar suas decisões sem medo de frustração, sem ansiedade, com tranquilidade mesmo, por maior que ela seja. Então vamos lá, vamos entender primeiro o que é uma decisão difícil, né? Ao longo da vida, você vai ter que tomar uma série quase infinita de decisões, são muitas e muitas, às vezes muitas ao longo de um mesmo dia, só que algumas são muito fáceis e outras são mais difíceis. A decisão fácil é aquela que você compara A com B e ela é muito tranquila de você resolver. Então, um exemplo aqui, vem uma pessoa e te oferece dois empregos, eles são idênticos, no mesmo lugar, você vai fazer o mesmo tipo de trabalho, com o mesmo assunto, a mesma carga horária, só que um vai te pagar 2.000 por mês, o outro vai te pagar 20 mil reais por mês. Essa é uma decisão muito fácil, né? Você vai ficar com aquele de 20 mil reais, porque comparativamente esse aqui é muito melhor. Imagina que uma pessoa chega para você, traz ali dois chocolates. Os dois são idênticos, têm o mesmo tamanho, têm o mesmo sabor, só que um faz bem para a saúde e o outro faz mal para a saúde. Então é uma decisão super tranquila, né? Você vai escolher aquele chocolate que é gostoso assim como o outro, só que faz bem para a sua saúde. Agora, raramente as decisões são tão simples assim, né? Onde você bate o olho uma em outra e claramente essa aqui é muito melhor que a outra. E é aí que você vai chegar no mundo das decisões difíceis, né? Existe uma prática para você começar a clarear um pouco a sua mente, que é super simples, você pode fazer com uma folha de papel, você pode fazer num guardanapo, e você começa a clarear um pouco mais, que é o quê? Você pega essa folha de papel, pega esse guardanapo, uma caneta, faz um traço no meio e aí você começa a colocar prós e contras de você ir pelo caminho A ou de ir pelo caminho B, que podem ser milhares de coisas, né? Às vezes você está decidindo entre ficar no seu emprego ou empreender. Às vezes você tem que tomar uma decisão de mudar de cidade, muitas vezes. Às vezes você tem que tomar uma decisão na sua agenda, né? Você gosta de um monte de coisas, mas não cabe tudo na agenda. Eu vou por aqui ou vou por ali. Sobre a ideia de um projeto. São muitas questões, né? E aí você está ali naquela dúvida. Esse simples fato de você pegar um papel, traçar uma linha no meio e começar a entender prós e contras, vai mudar completamente o jogo. Às vezes, você vai conseguir chegar num racional só aí. Você vai olhar de um lado da coluna, vai olhar do outro e falar assim, não, o caminho B, ele tem muito mais questões que me fazem bem, que vão me deixar mais feliz, que me fazem evoluir, que estão dentro do que eu considero o meu mapa do que eu quero para minha vida, daquele meu objetivo final. Então eu vou por aqui. Isso acontece muitas vezes, sim. Mas na maioria das vezes você vai ver que fica igual. Não é que eles são idênticos, mas eles estão ali em pé de igualdade. Você fala, poxa, tem coisas que me atraem desse lado, tem coisas que atraem do outro, e é aí que você fica nesse ponto de decisão difícil,
Algumas pessoas, por falta de técnica ou por falta de conhecimento, e tá tudo bem se você estiver nesse ponto da sua jornada, é super comum. A gente não tem o conhecimento até que ele chega até a gente, né? Talvez seja esse o momento de você adquirir esse conhecimento e começar a aprender como lidar com escolhas difíceis, né? Mas algumas pessoas, elas passam dias, às vezes semanas, às vezes meses, e infelizmente, às vezes até anos para tomar uma decisão. Isso é muito triste, né? Eu entendo que decisões às vezes são muito complicadas, são difíceis, porque às vezes é uma decisão de continuar um relacionamento ou sair de um relacionamento. Às vezes você não está feliz no seu emprego, mas você precisa daquele dinheiro para se sustentar. Eu super compreendo isso. Não é simples. Só que você, quanto mais levar tempo para tomar a sua decisão, pior é. Você vai ficar mais tempo naquele momento ali onde você não está nem vivendo o que você quer e nem está feliz onde você está. Então, você precisa partir para o mais rápido possível, lógico, com tranquilidade, fazendo as técnicas que eu estou trazendo aqui para você, mas você precisa partir para uma decisão logo para poder começar a tomar um novo rumo, ou de repente ficar onde está, mas ficar consciente de que aquilo não vai te incomodar mais. Você já mensurou e viu, não, é aqui que eu vou ficar. Seja eu vou ficar aqui para sempre, seja eu vou ficar aqui por um período de tempo até mudar, você monta um plano de ação. Então, essa coisa de você fazer uma lista vai te ajudar muito, sim. Mas vamos lá, fez a lista, tá igual. Fala, poxa, eu não consigo mensurar, tem coisas que eu gosto daqui, tem coisas que eu gosto desse outro lado, por que caminho eu vou? E é aí que você vai começar a entender uma coisa muito importante sobre decisões difíceis. Como eu disse, uma decisão fácil é porque a opção A, por exemplo, é muito melhor que B. Ou a opção B, ela é muito melhor que A. Ela é fácil de você tomar essa decisão. Uma decisão difícil é quando as duas estão em pé de igualdade. A não é melhor que B, né? E aí, quase que elas se equiparam ao ponto de que tanto faz. Você começa a ter um ponto, a gente não quer abrir mão, por exemplo, você vai tá com uma tendência maior a tomar uma decisão A, você não quer abrir mão de B, né? Acontece que quando você não escolhe por A ou por B, você não fica com nenhum dos dois. Você fica nessa zona aí, nesse limbo que você não sabe, você não vive nem A, não vive nem B, né? Você vive na zona da confusão. Fica com o seu cérebro ali te fritando noite e dia. Muitas pessoas não conseguem nem dormir à noite quando tem uma decisão difícil para tomar. Isso é super triste, né? Porque aí você começa a acabar com a sua energia, e aí você vai ter cada vez menos condições de tomar uma melhor decisão. Isso é super comum. Então, você tem que partir logo para tomar essa decisão. E elas estão lá em pé de igualdade. Pode escolher qualquer uma, assim mesmo. De uma forma racional, você vai ver que elas são próximas. Então, você já fez todo esse exercício racional para não tomar a sua decisão de qualquer forma, né? Então, para algumas pessoas é mais importante essa parte racional, outras pessoas gostam de ir mais seguindo o coração, seguindo a intuição, tá tudo bem, né? Cada um tem o seu jeito. Se você é uma dessas pessoas que prefere mais pelo racional, primeiro ponto racional que talvez você não esteja vendo, o quanto antes você precisa botar isso num papel para clarear a sua mente. Quanto antes, talvez, você tenha que partir para uma pesquisa, né? Às vezes você está querendo mudar de área e não tem clareza qual é a nova área. Às vezes você está com várias opções, né? Você precisa começar a fazer uma pesquisa e trabalhar nisso o quanto antes. Mas uma vez que você fez esse trabalho racional, que nem deve levar muito tempo, se chegou em pé de igualdade, você vai partir para o próximo ponto, que é o ponto que eu confio 100%, não tenho nenhum receio de passar essa indicação, que é você realmente confiar na sua intuição, no seu coração. Você sente que aquilo é melhor para você de alguma forma. Mas como é que eu vou saber isso, né? Isso é super difícil, né? Tenho certeza que em algum momento você já teve uma intuição, algum momento que você seguiu o seu coração por alguma coisa, e seja lá o que for, eu posso me antecipar aqui e alucinar que foi incrível para você, que deu certo, né? Às vezes é com muito medo que você vai para essa decisão, mas ela sempre vai dar certo no final. Então, olha para dentro de você, olha para o seu coração, tem essa paz de espírito que você já viu todo o racional da decisão,
avaliou em uma e outra, e ela chegou num ponto final, né? Porque às vezes a gente chega num ponto que você fala assim, como elas estão em pé de igualdade, eu não consegui definir se A é melhor que o B, eu não cheguei numa decisão. E na verdade você chegou sim. Você chegou no ponto onde você olhando para as duas, você diz, pronto, elas estão em pé de igualdade. Posso confiar no meu coração, posso confiar na minha intuição. E dando uma dica bônus aqui, normalmente você sabe que é uma coisa sua, da sua essência, da sua alma, da sua intuição, que quando você pensa nessa decisão, você tende a ficar em paz. Parece que a ansiedade ela sai um pouco de você. Quando você vai para outra, você vê que ela te deixa um pouco mais ansioso, ansiosa, você fica ali com uma agitação que não sabe bem o que é. Às vezes a gente até confunde com empolgação, com motivação, isso. E não é uma agitação do seu sistema dizendo que talvez esse não seja o melhor caminho. Então essa é uma forma de você começar a sentir isso. Uma vez decisão tomada, você sentiu aquilo dentro de você, chegou o momento de você criar um plano, um projeto para aquilo, né? E aí, isso vai variar, né? E vai variar muito de pessoa para pessoa. Vamos usar um exemplo aqui, como a gente disse, de uma pessoa que tem um emprego, ele tem a segurança de ter esse emprego, recebe o salário todo mês, precisa desse dinheiro para pagar suas contas, mas ele tem o sonho de ser empreendedor, por exemplo. E poderia ser invertido, o cara empreende e agora ele, depois de ver o quanto é complicado empreender no Brasil e tal, de repente não se achou ali, não tem essa veia empreendedora, quer vir para o emprego. Né? Isso não tem certo, não tem errado aqui. Esse mito de que todo mundo no país deve ser empreendedor, isso é uma grande bobagem, né? Tem algumas pessoas que vão se dar super bem, vão fazer uma grande diferença no Brasil e no mundo, outras pessoas não, vão fazer uma grande diferença no Brasil e no mundo, trabalhando no emprego regular, aí é perfil de cada um, né? A gente precisa muito desses dois perfis para fazer o país prosperar. Então vamos lá, você está nessa dúvida, você já fala assim, não, agora eu cheguei a uma conclusão, meu coração diz que eu quero empreender, eu não quero continuar nesse emprego que eu estou. E aí você vai ter que tomar mais uma decisão. E essa decisão você vai ter que ter muito autoconhecimento e olhar para você. Porque basicamente você tem dois caminhos. Um é o caminho de queimar a ponte e o outro é o caminho de fazer uma transição. Qual que é a diferença? O caminho de queimar a ponte é você vai lá, pede demissão e vai lutar pelo seu sonho. O outro é você fazer uma transição um pouco mais tranquila. Ou seja, você traça um plano onde você vai começar a tocar o seu negócio, seja de final de semana, seja pela manhã antes de começar o seu emprego regular, seja à noite, isso não importa. Mas você vai traçar um plano que vai ser um plano cansativo, que você vai ter que colocar bastante energia ali, mas como você está indo em busca do seu sonho, é muito fácil e tranquilo você se motivar por isso e aguentar isso por um período de tempo. Você com certeza não vai conseguir fazer isso a sua vida toda, às vezes é muita energia, só que por um período de tempo, quando você está em busca de um sonho e tem clareza dele, é super possível. Aí você vai me perguntar, tá bom, a gente está falando de decisões difíceis, você me colocou mais uma decisão difícil aqui, né? O que é melhor então? Queimar a ponte ou fazer essa transição tranquila? E a verdade é que não existe uma resposta padrão para todas as pessoas. Algumas pessoas funcionam melhor nesse modelo de queimar a ponte, né? Tem algumas pessoas, por exemplo, que têm o valor do desafio muito forte. Então essa pessoa, quando ela queima a ponte, ou seja, vai lá e pede demissão do emprego atual, ela vai se encher de energia e esse desafio vai colocar uma energia boa dentro dela para ela ir lá e resolver essa questão. Então, para esse tipo de perfil, super vai funcionar essa primeira forma, que é você queimar a ponte, pede demissão e bora lá correr atrás do seu sonho de empreender. Tenho certeza que você vai colocar uma energia maravilhosa para a coisa acontecer, né? Lógico que eu estou imaginando que você tem um projeto, você tem um plano, né? Você vai ter esse trabalho de primeiro montar um plano para depois ir em frente. Para outras pessoas, não funciona bem esse sistema. Algumas pessoas têm, por exemplo, o valor da segurança muito alto, né? Elas precisam se sentir seguras para render. E aí você pega uma pessoa com esse perfil e, por exemplo, ela por algum motivo decide queimar a ponte, pede demissão e vai lá em busca do seu sonho. Essa pressão do desafio
não vai fazer bem. Da forma que fazia bem para o primeiro perfil, né? Ele vai se encher de energia e vai partir para conquistar tudo aquilo que ele quer para a vida dele. Para essa outra pessoa não, vai virar um incômodo isso. Ele vai passar a ter muito medo, ele vai passar a não reagir bem com essa situação e a tendência é que ele não tenha a paz de espírito, o controle mental mesmo para fazer esse projeto acontecer. Então, talvez para esse segundo perfil, a melhor opção seja segurança. Traça um plano, esse plano ele vai durar um tempo, mas ele vai super valer a pena porque você vai chegar no mesmo ponto. No fim das contas, os dois planos levam para um mesmo lugar, só por caminhos diferentes, né? O que importa, na verdade, é você viver os seus sonhos, viver aquilo que você merece, viver aquilo que você sente dentro de você, que é o ideal. Outra coisa aqui que é uma questão que eu vejo que as pessoas às vezes travam um pouco e que é super simples e que muda muito a sua forma de ver as coisas se você colocar isso como uma prática constante na sua vida, é entender que tudo tem um preço, né? A gente, por muitas vezes, avalia duas questões e só avalia o preço de um lado, né? Então, vamos por exemplos aqui simples para a gente começar a entender. Se você vai começar a acordar todos os dias de manhã para fazer exercício físico numa academia, por exemplo, tem um preço, não tem como falar que não tem. Você vai pagar o valor da academia, você vai destinar um tempo do seu dia para aquilo. Muitas vezes você nem gosta desse ambiente e vai ter que estar lá e tal, mas tem um preço a ser pago. Tudo bem que você pode escolher por outros caminhos, né? Eu não gosto de fazer academia, mas gosto de correr, eu gosto de fazer um esporte, mas é só para a gente trazer o exemplo aqui para começar a entender esse ponto. E às vezes você olha e fala assim, ah, não estou disposto a pagar esse preço, não quero, prefiro ficar tranquilo em casa assistindo um filme. Perfeito. Só que você parou para olhar por um minuto qual que é o preço a ser pago do outro lado, o fato de você não ir fazer exercício físico, por exemplo, sempre vai ter um preço, né? E às vezes o preço do outro lado é a sua saúde, né? Você vai começar a ficar sedentário, vai começar a perder energia, vai começar a se sentir mal. Muitas pessoas têm dores pelo corpo. Imagina você sem energia, com dores pelo corpo, se você vai conseguir ser uma pessoa criativa, por exemplo, se o seu trabalho pede criatividade. Não vai. Imagina que você vai ter um raciocínio lógico interessante para poder realizar seu trabalho, também não vai, né? Fala assim, ah, mas eu sou completamente sedentário e realizo meu trabalho super bem. Então imagina que se você está conseguindo realizar seu trabalho bem sedentário, se você tivesse mais energia, mais vigor, né? Poxa, você vai voar dentro da sua profissão, tenho certeza absoluta disso. Então um ponto importante aqui, depois de todo esse racional para você chegar a uma decisão legal para você, por mais difícil que ela seja, é você sempre começar a olhar o preço a ser pago dos dois lados, tá? Como sempre, eu separo aqui perguntas que são muito recorrentes nos temas, porque eu acredito que a pergunta que me veio uma vez de uma pessoa, de duas, de três, de quatro, pode ser de centenas de milhares de pessoas, então eu vou trazer elas aqui para a gente começar a olhar para isso de uma forma um pouco mais objetiva e clara, tá? Então a primeira pergunta é: por que as pessoas têm a impressão de que são más ao tomarem uma decisão pensando nelas mesmas? Essa pergunta é muito interessante, porque eu acredito o seguinte: sempre que você for tomar uma decisão, você tem que olhar para dois pontos principais, seja lá qual for a decisão. Ponto 1, isso vai me fazer bem? Vai me fazer feliz? Vai me levar para onde eu quero? Eu sinto dentro do meu coração que isso é para mim? Vai me fazer bem? Ponto 1, correto. Vamos para a fase 2. Fase 2 é: eu vou prejudicar alguém com essa minha decisão? Alguém vai sair prejudicado dela? E se não, se ninguém vai se prejudicar, pronto, vai embora, né? Mas eu sei que algumas pessoas ainda assim pensam, poxa, isso vai me fazer bem, mas eu sinto que eu vou prejudicar o outro. Eu tenho certeza absoluta que se você está aqui comigo, uma pessoa que está aqui em busca de conhecimento, né, que está dedicando o seu tempo para conhecimento, é uma pessoa que normalmente não vai fazer mal para ninguém. Tenho certeza disso, que você não vai tomar uma decisão que vai prejudicar o outro.
Só que às vezes a gente coloca uma responsabilidade em cima de nós mesmos gigantesca, né? Do tipo, ah, se eu deixar essa pessoa, ela não vai saber viver sem mim. Se for pensar com um pouquinho de carinho sobre isso, é um pensamento super egocêntrico, né? Como é que uma pessoa não vai viver sem você? Será que você é a pessoa mais especial e única do mundo, que sem você aquela pessoa não tem vida? Difícil, né? Você pensa, poxa, se eu sair desse emprego aqui, a empresa vai quebrar. Será? Será que essa empresa vai quebrar porque você não está lá, né? Ah, eu não estou feliz nesse projeto, mas eu não quero sair para não prejudicar os outros. Gente, tira isso da mente, tá? As pessoas conseguem sim tocar a vida sem você, e se é o melhor para você, vai ser o melhor para eles você sair, por exemplo, de um projeto. Se você não tá com coração e alma lá dentro, se você não tá feliz, não tá se dedicando, às vezes a melhor coisa é puxar o carro mesmo e sair e deixar aquelas pessoas que estão envolvidas com o projeto tocarem ele de uma forma que aquela energia é boa, aquela energia vai levar para um lugar em comum com todos. Então, assim, eu acredito que você deve sempre se fazer essa pergunta, né? Faz bem para mim, me faz feliz, porque às vezes aí na você já corta a questão em si, né? Não, isso não me faz bem, eu não gosto, eu não me sinto bem. Você não vai nem pensar nos outros, sinceramente. Corta isso da sua vida. Você nunca consegue entregar para o outro aquilo que você não tem, né? Se não te faz bem, não tem como você conseguir fazer bem para o outro. Isso é impossível. Então, essa primeira tem que ser assertiva, tá? E depois olha com carinho e tenta não ser muito egocêntrico ao ponto de achar que é a última bolacha do pacote e que se você não estiver ali a pessoa vai ser prejudicada e tal. Perfeito? De novo, já estou partindo do princípio que você é uma pessoa do bem, que você não vai querer fazer mal para alguém, vai de repente usar uma mentira para prejudicar alguém, vai tentar passar por cima de alguém de uma forma ilícita. Já estou descartando essa possibilidade, que eu tenho certeza que se você está aqui comigo, você não é esse tipo de pessoa, tá bom? Então, pode ir tranquilo que tenho certeza que você, no seu coração está dizendo que é o caminho certo. Você pode ir tranquilo, pode ir tranquila, que vai acontecer da melhor forma. Vamos lá para a próxima. Como viver depois com o sentimento de incerteza de ter tomado ou não a melhor decisão? Essa pergunta é interessante, porque como é que eu faço para fazer isso? Simplesmente confia, né? Se você parar um minuto para pensar sobre isso, é completamente irracional você definir por um caminho e depois ficar pensando como seria se eu tivesse seguido o outro caminho. Se existisse isso, né? Vamos imaginar num mundo totalmente hipotético, onde você tem que definir por um caminho A ou B, e você pudesse alugar um DVD que você põe lá. Fui bem antigo agora, DVD, né? Vamos imaginar que você tem na Netflix, né? Você coloca lá e ele vai dizer caminho A ou caminho B, vou te mostrar como vai acontecer daqui a 10 anos. Não existe isso, né? E você colocar a sua energia numa coisa que você não tem nenhum controle, que é como seria se eu tivesse tomado a outra decisão, é completamente irracional. Eu sei que muita gente faz isso, eu fiz muito isso na minha vida, só que você tem que ficar presente que isso não faz o menor sentido, é uma alucinação que só te faz mal. Você quer alucinar, quer começar a imaginar coisas que não são tão reais, imagine coisas que te fazem bem, né? Comece a imaginar coisas que vão te dar energia. Ah, eu quero imaginar se eu pudesse voar. Tá bom, você vai te fazer bem isso, sonhe um pouco isso. Mas ficar pensando, poxa, será que eu tomei a melhor decisão? Será que não? Eu já posso dizer que essa é uma decisão completamente errada, no sentido que vai tirar a sua energia do caminho que você está indo. Então, posso te antecipar que você colocar isso, energia, isso é tirar energia do caminho pelo qual você decidiu. Então, ficar pensando no outro caminho é uma forma excelente para pegar esse caminho que você escolheu, que eu tenho certeza que é o melhor, porque simplesmente é um caminho, e começar a tirar a energia dele. Talvez você não conquiste esse porque ainda está apegado ao outro, tá? Então tem que se libertar mesmo, e como quase tudo que a gente faz na vida é uma questão de prática isso. Então começa a praticar. Se você vê que é difícil, que toda hora você está voltando, como teria sido se eu fizesse X coisa,
não fica se cobrando não fica se julgando, poxa, as pessoas conseguem fazer isso, eu não, Daniel falou lá no vídeo que isso aqui era tranquilo, agora eu não estou conseguindo. Não, é uma questão de treino, isso não é nem fácil nem difícil, é o quanto você já treinou fazer isso. Começa a treinar e vai lá, fica feliz com você mesmo, com você mesma, dá parabéns para você, que você está em processo de treinamento para começar a cuidar mais do seu sistema, ser dono do seu cérebro. O nome do nosso programa aqui, Eu Sou o Protagonista, esse é ser protagonista, né? É você que comanda as suas ações, não é o outro. Então, vai tranquilo, vai treinando, vai criando essa habilidade que eu tenho certeza que depois de um tempo vai ser uma coisa como virar uma chave para você. Você lembrou daquela coisa, você desliga e vai para o próximo tranquilamente, quando isso se tornar um hábito, tornar uma coisa mecânica sua mesmo, tá? Próxima pergunta. Os meus valores devem ser considerados na minha tomada de decisão? Poxa, completamente, né? Eu dei um exemplo aqui de uma pessoa que estava pensando em largar o emprego e começar a empreender, né? Uma pessoa que tem o valor do desafio é um caminho. Uma pessoa que tem o valor da segurança é um outro caminho. Isso é muito importante você ter claro para você. Eu não sei se você já teve a oportunidade de um dia explorar quais são os seus principais valores, de repente numa sessão de coaching, ou numa sessão de mentoria, ou em algum treinamento, mas eu super aconselho que você vá descobrir de uma forma consciente, ao ponto de você ter ali no papel, dentro de uma hierarquia, quais são os seus principais valores. Porque isso ajuda muito, muito na sua tomada de decisões. Inclusive, dentro daquele checklist que a gente estava dizendo, né, quando você pega aí uma folha de papel, divide ela ao meio e define prós e contras, o fato de você conhecer os seus valores é excelente para você passar por esse checklist. Tá, esse caminho A, ele está alinhado com os meus principais valores ou não? Ele está desalinhado? Valores, gente, é uma coisa tão forte dentro da gente, né? Os seus principais valores, aqueles que você enumera aqui, é o seu número 1, número 2, número 3, isso é tão forte dentro de você que é impossível você ir contra. Impossível é uma palavra muito gigantesca, vai, exagerei. Mas é muito difícil, não vale a pena você entrar numa batalha que é contra um valor seu, né? Se você hoje está aí numa colocação onde por algum motivo, dentro de uma empresa, dentro de um relacionamento, você vê que um valor seu está sendo ferido, não tem como lutar contra isso. É maior que você, tá? Então, conhecer os seus valores é o ponto um. Se hoje você não tem clareza de quais são os seus principais valores por hierarquia, porque no final das contas todos nós temos todos, né? Só que alguns são mais importantes do que outros para você. Então vai lá, vai descobrir, faz um exercício para isso que é muito importante. E aí o ponto 2 é você olhar para eles e estar presente para eles o tempo todo, se o valor A ou se o valor B ou C dentro da sua lista está sendo cumprido, se ele está sendo preenchido, para que você possa tomar a melhor decisão, tá bom? Essa questão dos valores é muito importante, vale a pena sim você se dedicar a isso. Então é isso, gente. Esse foi o nosso episódio de hoje, um episódio sobre decisões difíceis, e eu construí todo esse racional para você, para mostrar que uma vez que você tenha técnicas simples para você colocar em prática, não existe decisão difícil. Essa é a ideia final. Você simplesmente vai ter decisões em pé de igualdade, e quando você chega num ponto onde você avaliou aquilo de uma forma racional e elas chegaram em pé de igualdade, você tem que simplesmente confiar no seu coração, confiar na sua intuição, que eu tenho certeza que ela vai te levar pelo melhor caminho. Uma coisa que eu já posso antecipar que vai acontecer é que vai dar medo. E isso não é um mau sinal, é um excelente sinal. Se você tomou uma decisão e você viu que isso vem do seu coração, aquela sensação de medo é a sensação de que você se importa com aquilo, que aquilo é importante para você. Então mostra que você é uma pessoa extremamente corajosa e vai com medo mesmo, vai tremendo se for o caso. Quantas coisas eu já fiz na minha vida tremendo, morrendo de medo. Você vai lá, enfrenta e você vai se tornar uma pessoa cada vez mais corajosa. Tá bom? Então é isso. Super obrigado por estar aqui comigo
nesse vídeo e amanhã tem mais vídeo para que você possa aprender a arte de conquistar suas metas e objetivos. Obrigado e até mais.